Seguindo a sequência cronológica que nós estipulamos aqui, nós já fizemos as aplicações agora no milho safrinha, aplicação de inseticida, principalmente nos estádios iniciais, e talvez até de fungicida, pegando o milho um pouquinho mais cedo do que normalmente se utiliza o fungicida. Depois a gente vai ter a colheita do milho, e após a colheita do milho nós já podemos começar a visualizar a aplicação localizada nas plantas daninhas. Ou seja, eu posso começar a entrar com herbicida um pouquinho antes, não esperar lá para a semeadura da soja para se fazer isso. E aí a estratégia ela é variada, depende do produtor, depende da região, depende do nosso regime hídrico. Mas nessa região aqui geralmente se adota uma aplicação em que eu vou usar produtos um pouco mais baratos nessa primeira entrada, depois da colheita do milho. E esses produtos vão fazer o quê? Vão combater todas aquelas plantas que são suscetíveis àquele produto. Geralmente nós vamos utilizar um glifosato, um 2,4-D, algo que vai ter um espectro geral, um espectro bem grande. E essas plantas que não morrerem com esse produto, nós vamos entrar numa segunda aplicação, e essa segunda aplicação vamos utilizar produtos específicos para combater essas plantas resistentes. E essas plantas resistentes geralmente exigem produtos com valor agregado um pouco maior, que acabam aumentando o custo de produção. Então era um custo que o produtor não estava acostumado a ter, ele sempre estava acostumado a ter a receita lá para dessecação, os produtos convencionais, e esses produtos hoje não estão mais funcionando, portanto tem-se a necessidade de utilizar produtos específicos que são um pouco mais caros, mas que vão funcionar nessas plantas resistentes. Então, seguindo a nossa linha do tempo, nós vamos fazer de 2 a 3 aplicações, dependendo da infestação da área, da condição se tem ou não plantas daninhas resistentes. Vamos fazer de 2 a 3 aplicações na entre-safra, entre a colheita do milho e o plantio da soja. Lembrando que aqui faz-se sempre essa rotação, soja na safra e safrinha de milho depois da soja. E no inverno ou fica pousio ou vai ter braquiária. Seguindo a cronologia, agora a gente ainda tem o plantio da soja, certo? Então nós vamos fazer o plantio da soja e eventualmente pode ter ficado alguma planta para trás, entocerada. Então, quando a soja ainda está pequena, pensando em tamanho de planta, aí, enquanto ela está em V1 até V2, eu ainda consigo entrar com o equipamento pulverizando somente nas plantas maiores, ou seja, somente em toceiras ou plantas daninhas maiores que eventualmente ficaram para trás na minha aplicação. Além disso, o IDIT ele tem uma função que chama dual. Essa função ela é extremamente importante e ela é extremamente rara em termos de pulverização hoje no Brasil, é algo único. Por quê? Eu consigo fazer 2 doses ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Eu posso aplicar uma taxa fixa em área total, ou seja, 30 litros por hectare, esse é só um exemplo, e quando eu detectar a presença de alguma planta, eu posso subir isso para uma segunda taxa. Então eu vou para 100 litros por hectare. E eu posso aplicar isso na minha área toda e eu tenho uma garantia que em qualquer ponto da minha lavoura eu vou receber uma dose mínima, por exemplo, os 30 litros por hectare. E quando eu detectar plantas, eu vou colocar a dose cheia, 100 litros por hectare. Ou é só um exemplo, isso pode ser configurado facilmente aqui no monitor. Isso nos dá uma série de oportunidades, porque uma vez que eu tenho muita sementeira nascendo na minha área, plantinhas muito pequenas, que às vezes até fica difícil para o sensor detectar, essa aplicação dual vem para sanar isso. Então eu vou receber, todas as plantas em toda a área vão receber uma quantidade mínima de produto, e essa quantidade de produto já é suficiente para matar essas plantas que estão extremamente pequenas. E aquelas outras que estão entoceradas, estão maiores, vão receber uma dose maior. Isso nos proporciona uma possibilidade de uso, de controle de plantas daninhas, além da pulverização localizada. Então eu tenho a pulverização localizada, que é aquela que eu aplico somente sobre as plantas, e ainda tenho a função dual, que seria essas 2 taxas ao mesmo tempo. Isso nos abre o leque de oportunidades, não somente para combater plantas daninhas, mas
pensando até em outras possibilidades de uso na cultura.